Boa noite, meus irmãos. Damos continuidade então aqui à nossa série Onde Deus Está, uma série com um tema bastante relevante para os nossos dias, não apenas por conta da situação em que estamos vivendo, dessa pandemia, mas para toda e qualquer situação é importante a gente perceber a presença de Deus no nosso meio. E eu peço a você que acompanhe a leitura que faremos então no livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 18. E nos diz assim a palavra de Deus: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias-Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa noite, mais uma noite em que nos debruçamos na tua palavra, ansiosos, desejosos de ouvir a voz do Senhor falar aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua palavra e assim saiamos mais firmes, convictos da nossa fé, crendo que o Senhor Deus está presente no nosso meio. Essa é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Desde criança, eu sempre gostei de super-heróis, sempre gostei dessas histórias, tanto em quadrinhos quanto em desenhos e filmes, de homens e mulheres que ou eles já nasciam com superpoderes, ou esses superpoderes lhes eram conferidos pela ciência. E é claro que são histórias fictícias, nós sabemos disso, mas essas histórias nos atraem exatamente pelo fato de nós termos a certeza de que em algum momento na história, pode ser a dificuldade pela qual o super-herói estiver enfrentando ali, a gente tem a certeza de que o bem sempre vai vencer o mal. E a Bíblia nos conta uma história muito semelhante, porque apesar de enfrentarmos dificuldades nas nossas vidas, nós temos sempre a certeza da vitória em Cristo Jesus, não é mesmo? A nossa vitória está em Cristo Jesus exatamente porque nós não nascemos com superpoderes. Nós não temos superpoderes. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante das situações das nossas vidas? Na batalha global agora que enfrentamos no que diz respeito ao Covid-19 ou o coronavírus, certamente é muito fácil a gente se sentir impotente em meio à crise econômica, em meio a empregos perdidos ou salários reduzidos. Cidades, nações estão em estado de alerta, entes queridos que estão doentes. Quantas pessoas já perderam seus entes queridos? Sabemos que ao redor do mundo várias pessoas já vieram a óbito. E a nossa tendência é olhar para essas coisas ruins que acontecem em nossas vidas e nos sentirmos totalmente desamparados por Deus. Muitos ainda chegam a achar que a culpa de tudo isso, a culpa de todos os nossos problemas, das dificuldades que enfrentamos, a culpa é de Deus. Esse sentimento de abandono é o pior dos sentimentos. No entanto, esse sentimento não é uma prática de Deus, porque a Bíblia nos mostra a realidade de um Deus que gosta de usar as pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus não vê como o homem vê, Ele já nos vê de acordo com aquilo que nós nos tornaremos. E aí, em nossa leitura aqui do Antigo Testamento, a gente percebe que em meio a toda essa história em que Gideão é chamado, os midianitas estavam em guerra contra o povo de Deus. Por 7 anos,
os israelitas se esconderam nas montanhas, nas cavernas, tudo isso lutando para sobreviver, porque os midianitas esperavam sempre os israelitas plantarem as suas colheitas ali, e pouco antes de preparar para colher, os midianitas sempre traziam uma grande quantidade de ovelhas, de cabras, o gado deles, para poder comer essa comida que os israelitas iriam colher. Ela estava pronta para ser colhida, mas os midianitas perseguiam, tiravam tudo para os seus gados, enfim. Deus sabia também que dentro em pouco tempo, em poucos meses, um exército midianita de cerca de 135 mil homens, guerreiros armados, atacaria o povo de Israel. E é no meio disso tudo, no meio dessa problemática, que Deus vai em busca de um homem para liderar o seu exército, o exército israelita, para poder vencer essa batalha contra os midianitas. E vale a pena perguntarmos, onde Deus está no meio disso tudo? Sabe onde Deus está? Deus está levantando pessoas. Existia um homem que se sentia impotente. Existia um homem que se sentia totalmente insignificante. Ele estava lutando para confiar em Deus, e esse homem era Gideão. Gideão, a família dele era um pequeno clã na tribo de Manassés, e ele mesmo declara como sendo o menor da sua casa. Sua atividade, sua profissão, ele era um pobre agricultor. A experiência de batalha, nenhuma. Ele vai fugir na primeira oportunidade, vai se esconder numa caverna à primeira vista do inimigo. Sua fé, fraca, ele precisa sempre de um sinal para poder acreditar em Deus. Sua disponibilidade, ocupado, sabe por quê? Ele está se escondendo dos midianitas. Pense comigo, se a maioria de nós tivesse lido o currículo de Gideão, com certeza nós teríamos descartado Gideão por ser um covarde, né? Sem chance de levar um homem desse para a guerra, um homem desse para a batalha. Mas a grande questão é, como falamos antes, nem sempre vemos as pessoas como Deus vê. Deus lê esse currículo de Gideão e diz o seguinte: é esse que eu quero para o trabalho, é esse que eu quero que enfrente essa batalha. E Deus envia o seu anjo que diz o seguinte para Gideão no versículo 12: o Senhor é contigo, homem valente. E no versículo 13, preste atenção na resposta de Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Em outras palavras, o que Gideão disse era o seguinte: se o Senhor está conosco, por que isso tudo está acontecendo? Se o Senhor é conosco, por que os nossos pais nos contaram tantas coisas maravilhosas que o Senhor já fez e agora nós percebemos de fato que o Senhor nos abandonou? Gideão estava perguntando o que muitos estão se perguntando nesse momento: onde Deus está? E no versículo 12, o anjo do Senhor havia dito para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Valente aqui tem o sentido de forte, corajoso, de guerreiro. Mas será que Gideão se sente desse jeito? Guerreiro, forte, corajoso, valente? É claro que não. Na opinião dele mesmo, na opinião de Gideão, era como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, o Senhor deve ter me confundido. Eu não sou forte, eu não sou corajoso, eu não sou valente, eu não sou um guerreiro. Eu sou apenas um pobre e assustado fazendeiro tentando colher aqui um pouco de trigo antes que os midianitas venham e façam um arraso com tudo isso aqui. Para falar a verdade, faz bem um tempo que eu não vejo um guerreiro por essas bandas. Só que Deus não erra, meus queridos. E no versículo 14, o anjo do Senhor lhe diz o seguinte: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E o versículo 16 continua dizendo: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A grande questão, meus queridos, é que um dos nossos maiores problemas é pensar que nós não podemos fazer o que Deus nos disse para fazer, que não podemos nem ser o que Deus nos chamou para ser. Isso tudo vemos aqui na história de Gideão, porque Gideão duvidou. Acompanhe comigo os versículos 17 e 18 nos seguintes trechos: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Ou seja, Gideão claramente colocou Deus à prova.
Será que o que ele precisava mais para acreditar e confiar no Senhor? Não bastava aparecer o anjo do Senhor? Não bastava ouvir a voz do Senhor? Mas percebam como Deus ainda continua sendo misericordioso, porque no final do versículo 18 o Senhor diz: esperarei até que voltes. Mais à frente nós percebemos, em todo o contexto dessa história, que Gideão continua mais uma vez provando ao Senhor, como naquele episódio conhecido da lã, descrito nos versículos de 36 a 40, onde ele diz: Deus, se o Senhor realmente estiver comigo, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse bolinho de lã aqui, vou colocar aqui nessa terra e vamos fazer o seguinte, para eu confiar que o Senhor está comigo, amanhã de manhã eu quero acordar e ver essa lã aqui molhada, só que em volta eu quero essa terra seca, tá bom? Ok, Deus? E o que acontece? No outro dia, cedinho, Gideão se levanta e encontra aquela cena, a lã molhada pelo orvalho e a terra em volta seca. Mas Gideão ainda duvida, Gideão ainda não está convicto, não está confiante, ele prova a Deus mais uma vez, dizendo: olha Deus, vamos fazer o contrário então agora. Agora eu quero que a terra em volta esteja molhada e o bolinho de lã ali esteja seco. E o que acontece? Acontece exatamente isso. Gideão prova ao Senhor Deus e Deus se deixa provar exatamente pelo seguinte fato: Deus quer ver um crescimento na vida de Gideão. Deus queria usar Gideão exatamente como um instrumento a fim de fazer com que toda uma nação agora se voltasse à adoração ao Deus vivo e verdadeiro. A história de Gideão nos mostra isso. A história de Gideão nos mostra claramente que o povo de Israel havia abandonado a Deus já há muito tempo e eles estavam servindo a outros deuses. Não era à toa que eles estavam passando ali por 7 anos de perseguição dos midianitas. Acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 6. Diz o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. O versículo 25 ainda desse capítulo nos informa que até mesmo o pai de Gideão tinha um altar consagrado ao deus Baal dentro do seu terreno, na sua casa. E o resultado desse estilo de vida era um total afastamento de Deus, porque exatamente eles praticavam tudo aquilo que desagradava, que abominava ao Senhor Deus. E como nós podemos aplicar essa história, essa mensagem para os nossos dias? Nos nossos dias, nós também somos tentados a duvidar o tempo todo do chamado de Deus para nós. Tudo isso por conta de falsos deuses. Por exemplo, dinheiro, status, poder, o sexo, enfim. Quantas vezes nós somos tentados a confiar mais nessas coisas do que no próprio Deus? Não é à toa que muitos dizem que estão sem tempo, porque o tempo está sendo gasto sempre buscando essas outras coisas e não a Deus. E o resultado disso é que nos tornamos gananciosos, nos tornamos soberbos, nos tornamos até mesmo pornográficos. Famílias vão se destruindo, relacionamentos vão se perdendo. E no meio disso tudo ainda nós somos tentados a nos esquecer de tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas e agimos como Gideão. Sabe como? Colocamos Deus à prova. Mas graças a esse Deus maravilhoso, porque Ele continua sendo misericordioso para com as nossas vidas. Ele permite até mesmo que nós venhamos o colocar à prova, porque Ele quer ver o nosso crescimento. Percebam que a nossa sociedade não é diferente da sociedade nos tempos de Gideão. E na história aqui de Gideão, nós podemos aprender que quando ouvimos o chamado de Deus e atendemos, tudo muda. Quando ouvimos o chamado de Deus e o atendemos, tudo muda. Gideão, ele era poderoso guerreiro e nem sabia disso. Ele era um poderoso guerreiro não por ser um super-herói, mas porque Deus disse: eu estou com você, eu estou contigo. E a primeira coisa que Deus ordenou a Gideão foi o seguinte: olha, derrube os altares do deus Baal, que está aí na sua casa. Esse altar era do pai de Gideão, como nós vimos anteriormente. E certamente foi algo desafiador para Gideão de colocar em prática. Mas o que nós podemos aprender aqui com essa história é que nós precisamos colocar as coisas em ordem nas nossas vidas, dentro da nossa casa. Para que Deus possa nos usar poderosamente, Ele precisa ser engrandecido nas nossas vidas, no nosso próprio lar. E o culto pessoal a Deus nos prepara, vai nos preparar para a manifestação pública do poder de Deus através de nós. Não existe atalhos. A gente precisa de fato deixar, abandonar
largar de lado os falsos deuses, confessar o nosso pecado e nos voltar em total obediência ao Senhor Deus. Gideão também entendeu que Deus estava requerendo uma exclusividade, uma fidelidade da parte de sua vida. E é exatamente isso que nós precisamos entender também hoje. Certa vez, Jesus alertou os seus discípulos dizendo o seguinte: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E é interessante a gente perceber que esse relato foi feito por Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos, um judeu nomeado pelos romanos para explorar o seu próprio povo, com cobranças excessivas de impostos. E Mateus experimentou riqueza, Mateus experimentou status, experimentou o poder que vinha exatamente disso tudo. Mas ele estava cansado de tudo isso. E ao contrário de Gideão, ele não precisou de um sinal para poder acreditar. Ele encontrou com Jesus face a face. E isso foi suficiente. Jesus o convidou lá na coletoria, passando na frente do local de trabalho de Mateus. E Mateus o seguiu. Mateus deixou tudo e seguiu a Cristo Jesus. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, o Senhor nos desafia a deixarmos de lado os nossos falsos deuses, abandonarmos tudo aquilo que tem nos impedido a servir, a sermos obedientes ao Senhor Deus e assim o seguirmos. Como cantamos em algumas canções, não tenho outro bem além de ti. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. Jesus o tempo todo está nos desafiando a enxergar essa realidade de que Ele tem a primazia nas nossas vidas. E o que é preciso para a gente deixar tudo? O que é preciso para nós deixarmos o mundo, seus falsos ídolos e assim nos voltarmos ao Senhor Deus? Será que nós precisamos da visita de um anjo? Será que nós estamos esperando a terra tremer, um raio cair do céu? Nós não precisamos de nada disso. Tudo o que nós precisamos é de um encontro pessoal com Cristo Jesus. Nós precisamos passar um tempo de qualidade com Ele, nós precisamos nos relacionar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só assim nós vamos enxergar a realidade de quem somos, falhos, pecadores, e ao mesmo tempo enxergarmos a realidade de quem Deus é, santo, justo, amável, poderoso, criador de todas as coisas. Quem somos nós diante de um Deus assim? Quando nós temos um Deus como nosso Deus, como sendo dono de nossas vidas, experimentamos o que de fato é sermos usados por Ele. Gideão chegou até mesmo a reunir uma força aí de uns 32 mil homens para guerrear contra os 135 mil soldados, guerreiros dos midianitas. Faz a matemática aí comigo. É claro que você percebeu que ainda é pouco. 32 mil contra 135 mil, é claro que é pouco. Mas Deus, conhecendo o coração do homem, Ele sabia que mesmo concedendo a vitória ao seu povo, eles teriam razões para dizer o seguinte: não, a vitória foi nossa, nós é que garantimos, nós é que conseguimos, nós é que conquistamos, isso tudo é mérito nosso. Eles não dariam crédito ao Senhor Deus. E assim Deus instrui a Gideão a enviar para casa todos aqueles homens que fossem tímidos, todos aqueles que fossem medrosos. E a história nos conta que 22 mil desses 32 mil homens voltaram para suas casas. Restaram apenas 10 mil homens. Mas Deus ainda aplicou um outro teste. Ao final desse teste, sobraram apenas 300 homens. 300 homens para guerrear contra 135 mil midianitas. É claro que o resultado dessa batalha foi a vitória do povo de Deus, porque o plano do Senhor Todo-Poderoso era tornar tão absolutamente impossível derrotar o inimigo que, quando isso aconteceu, a única conclusão lógica que alguém poderia chegar era o seguinte: olha, Deus fez isso, não tem condições, não fomos nós, foi Deus. E a conclusão, meus queridos, voltamos àquela pergunta: onde Deus está? Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo lutando as suas batalhas. E nós precisamos nos dar conta disso, de que Deus está conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus presente e Ele nos chamou para realizar grandes coisas. Deus não está morto, Deus não fugiu, Deus não nos abandonou. Ele está aqui na minha vida e na sua vida, através do
Espírito Santo do Senhor. Por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, nós não precisamos ter medo. Deus está aqui. Ele usa tempos difíceis para poder chamar a nossa atenção. E a pergunta que fica é: será que a nossa atenção está voltada a Ele? Vamos confiar, meus queridos. Vamos confiar no Senhor Deus. Ele quer trabalhar na minha vida, Ele quer trabalhar na sua vida, para que dia após dia venhamos a nos parecer com Cristo Jesus. E não deixemos de clamar. Vamos clamar ao Senhor Todo-Poderoso diante das nossas necessidades, porque é exatamente no momento em que clamamos, Deus responde o nosso clamor. Deus responde às nossas orações, não porque somos especiais. Tanto que no versículo 8, Deus levanta um profeta sem nome para falar ao seu povo que havia clamado por socorro. Percebam, um profeta não tinha nome. E aí logo em seguida Deus chama Gideão, o menor de sua casa, para liderar um pequeno exército. Gideão, que se sentia insignificante, o menor de sua casa, enfim. Percebam que a Bíblia está cheia de histórias que nos retratam essa mesma realidade. Um mentiroso e trapaceiro que Deus fez pai das 12 tribos de Israel, Jacó. Um assassino que foi um grande líder, Moisés. Uma prostituta que esteve na linhagem de Jesus Cristo, essa foi Raabe. Todos pecadores, mas todos restaurados por Deus, assim como eu e você. Percebam, meus queridos, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus está presente. Ele continua fazendo isso. Ele tem algo grandioso para as nossas vidas, basta crermos na ação divina do nosso Deus. Nenhum de nós tem desculpa para não se tornar aquilo que Deus está nos chamando para ser. Portanto, vamos reconhecer onde Deus está, porque Ele está aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por essa palavra do Senhor que traz paz ao nosso coração, nos traz conforto, saber que o Senhor está aqui, saber que o Senhor é um Deus presente, saber que o Senhor quer usar as nossas vidas em todo e qualquer momento, sejam nos bons momentos, sejam nos momentos de dificuldade. E agora, Deus, em que estamos passando no meio de toda essa pandemia, as crises estão se instaurando, continue, Deus, a falar ao nosso coração, permitindo que venhamos a buscar o Senhor dia após dia, a termos um relacionamento verdadeiro contigo, para que assim possamos ser usados por Ti, para que assim possamos ter em nossos lábios a palavra do Senhor para acalmar vidas, para mostrar que o Senhor se faz presente através de nós, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Abençoe-nos em mais essa semana. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez. Não nos permita duvidar de quem o Senhor é. Não nos permita, Deus, que venhamos de forma infantil colocar o Senhor à prova, mesmo já sabendo de tudo aquilo que o Senhor já fez. Mas permita-nos ter uma fé inabalável no Senhor, para que assim venhamos a mostrar a esse mundo que o Senhor está presente, que o Senhor é real, que o Senhor está aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lembrando ainda de algumas programações que temos no decorrer da semana. Todos os dias a nossa UMP tem se reunido para orar. Todos os nossos jovens têm buscado maior intimidade com o Senhor Deus, levantando ali pedidos de oração, fazendo seus agradecimentos. Tudo isso no intuito de buscar uma maior comunhão entre nós jovens e entre o Deus Todo-Poderoso. Amanhã, quinta-feira, ainda teremos um encontro com os adolescentes, a UPA, às 19h30, a SAF se reunindo também às 19h30 e a UCP às 20h30. Então você que faz parte dessas sociedades internas, procure aí o responsável por cada uma delas, veja como é que têm sido feitas essas reuniões. Eu sei que a mocidade e a UPA tem se reunido no aplicativo chamado Zoom. Então participe, busque mais a presença do Senhor Deus e a comunhão entre os irmãos. Lembrando também que no domingo nossas programações têm acontecido normalmente online, às 9h, escola dominical, com todas as classes em pleno funcionamento. Então, abertura a partir das 9h e depois as classes vão funcionar. Participe, busque mais a presença do Senhor Deus e aprenda mais sobre Ele.
às 19 horas, temos o nosso culto e convidamos a todos a participarem desse momento de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Tenha uma excelente semana debaixo da graça do nosso Deus. Amém? Grande abraço!